Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Entrando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. E mais uma vez nós vamos ao nosso Deus em oração. Pai de misericórdia, nós queremos, Senhor, neste momento, pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas e transgressões. Obrigado, Senhor, pelo momento da ceia que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo momento dos hinos, dos cânticos, das orações, da sua leitura. E também agora, Pai, nesse momento que toda a nossa atenção, todo o nosso coração, todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, Pai, seja dirigido para a sua palavra. Que ela fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Que ela trabalhe, Senhor, de fato, Senhor Deus, ao mais íntimo de nosso ser. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Pai amado, quero clamar pela vida, Senhor Deus, de todos aqueles, ó Senhor, que não estão aqui nesta noite. Por algum motivo, Senhor Deus, foram impedidos de chegar até a sua casa. Mas nós clamamos por eles, Senhor, por misericórdia. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, suprindo, Senhor Deus, em graça e glória, as suas necessidades, para que possam, Senhor Deus, desfrutar num próximo momento, Senhor Deus, a oportunidade dessa bendita comunhão.
Pai amado, quero pedir pelos enfermos e pelos necessitados, ó Deus. Esteja restabelecendo, Senhor Deus, segundo a sua vontade, os que estão enfermos. E peço, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, Senhor Deus, com a sua palavra em nossa vida. E é em nome de Cristo, o Senhor e Salvador, que oramos, sempre, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. A religião, meus irmãos, desde sempre, a religião, desde sempre, tem feito as suas vítimas. Religião faz vítima. Jesus disse que quando uma religião, ela sai a pregar uma palavra, mas que de fato não é a palavra de Deus, ela não faz com que uma alma seja salvo das garras do inferno. Não. A Bíblia diz que ela faz com que essa alma seja filha do inferno 2 vezes mais. Então religião é uma armadilha. Religião faz vítima. E os textos ao qual nós lemos aqui, aonde Jesus diz assim, não adianta você colocar remendo novo em vestido velho. Não adianta você colocar vinho novo no odre velho. Qual era o odre dos judeus? O odre dos judeus não era um odre de barro, como talvez você possa pensar, ou de madeira, mas era um odre de peles de animais. Peles de animais, pele de ovelha, né? Pele de um cordeiro, aonde era costurado ali e ficava como uma meia-lua, e aquilo virava um odre. Mas com o passar do tempo, aquele couro, as costuras, as amarras, elas vão se endurecendo, elas vão se enrijecendo. E se de fato, meus irmãos, não for cuidado, não for tratado, não for derramado o azeite, não for derramado nela ali, aquilo que é para tirar toda essa rigidez, essa dureza, então se você coloca o vinho novo num odre desse, você vai perder o vinho e o odre. Porque o vinho novo foi feito para ser colocado num odre novo. Jesus está querendo dizer, meus irmãos, que todo o sistema religioso judaico, com todas as suas leis, e tudo aquilo que virou, não toque, não rele, não prove, não trabalhe, não faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso se tornou religião. Um fardo pesado, que Jesus diz, que Mateus 23 diz, olha, isso é um fardo pesado, que ninguém suporta carregar. Quando Paulo foi falar sobre essa religiosidade, essa questão de religião, ele fala para os irmãos da Galácia, que eles estavam deixando a graça de Deus para voltar aos grilhões da escravidão da religião. Então uma palavra pregada sem o Espírito da verdade, ela não te liberta, mas ela te escraviza. Uma palavra de Deus pregada sem, meus irmãos, a questão do Espírito Santo, a misericórdia, e de fato, aquilo que é a verdade de Deus, a Bíblia diz que a letra mata. Então por isso que religião é um problema. Mas peraí, pastor, nós não estamos aqui numa religião? Não. Nós não somos seguidores de religião. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que veio olhar para os homens. Aquele que veio olhar para dentro do homem e não a sua aparência. Aquele que veio de fato olhar, meus irmãos, as necessidades reais de uma alma. E não necessidades humanas. Aquele que veio de fato, meus irmãos, buscar o que se havia perdido. Aquele que é colocado aos cantos. Aquele que ninguém quer conversar. Aquele que ninguém quer falar. Aquele que a cidade inteira não quer nem chegar perto deles. É esse que Jesus veio atrás. Então religião faz vítima.
E o problema, meus irmãos, não está na palavra de Deus, porque a mesma palavra de Deus que nós lemos aqui, se lê em todo lugar. Jesus diz assim, em todos os lugares, eles leem o quê? Moisés. A palavra de Deus, ela está na sua mão. A Bíblia está na sua mão. Hoje nós temos pessoas com o avanço da tecnologia, tem pessoa que tem Bíblia no celular. Bíblia no celular não é ruim. O problema é você ler o versículo, atender o telefone e contar uma mentira no celular. Então você está usando o celular para contar mentira e para ler a Bíblia. Para falar mal do outro e ler a Bíblia. Então, pois é. Mas de fato, o problema não está na palavra de Deus. O problema está no que os homens fizeram com ela. No que eles transformaram. Os ensinamentos de homens. Estavam preocupados, meus irmãos, de fato, em transformar a aparência de pessoas. Hoje nós temos uma religião que busca transformar a aparência, que cuida mais de comportamento do que de natureza. As pessoas, meus irmãos, não estão servindo a Deus porque isso é a natureza deles. Eles estão servindo a Deus, meus irmãos, por causa de ordenança. Parece que é uma ordem você vir na igreja. E não você vir na igreja com alegria. Você vir na igreja com prazer. Você vir na igreja porque é aqui que você encontra o sentido verdadeiro de igreja e não o prédio. Aqui você não encontra o prédio igreja. Aqui você encontra pessoas que são igreja. Então esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós sentamos nos bancos. Nós abrimos a nossa Bíblia. Porque é aqui que nós vamos comungar de fato o sentido de igreja. Não é somente vir no domingo à noite, ou vir na quinta-feira, ou vir no domingo de manhã, que faz, meus irmãos, que nós sejamos os crentes. Não. O que vai valer de verdade é o que de fato faz você sair da sua casa. Seja ela perto, seja ela longe. Se você tem prazer de sentar e ouvir, se isso faz parte da sua vida, se você já encarnou aquilo que Jesus disse, nem só de pão vive um homem não vive só de trabalhar, uma mulher não vive só de trabalhar. Nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas isso precisa estar encarnado em nós. De fato, nós sentimos a necessidade, como você tem necessidade de almoçar e jantar e beber água. Você chegar naquele dia e falar, esse é o dia do Senhor, é o momento que eu tenho de me reunir com a igreja, e não ir na igreja. Nós não vamos em igreja, meu irmão. Nós nos reunimos, igreja. Então, por isso que a religião foi se tornando um problema. E ela foi criando isso no coração das pessoas. Ao invés deles terem prazer de servir a Deus, de sentar no banco, de ouvir uma palavra de Deus verdadeira ao seu coração, serem de fato, meus irmãos, transformados no seu entendimento, na sua consciência, encarnar essa palavra dentro deles, para poder viver, ter prazer, falar, é aqui que eu quero criar minha família, é aqui que eu quero que os meus filhos sentem nesses bancos, eu tenho vontade, Senhor, que eles sentem nesses bancos, eu quero que as minhas gerações, Senhor, segundo a sua vontade, elas conheçam o seu filho, a sua palavra. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 15 agora. Então, de fato, meus irmãos, a religião, a religiosidade, ela foi se tornando esse problema. E ela começou a fazer suas vítimas, porque eles transtornaram a palavra de Deus. Como diz Pedro sobre as palavras de Paulo, ele diz, eles torcem a palavra que o apóstolo Paulo escreveu. Eles vão torcendo tudo. Versículo 9 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E em vão me adoram. Por que em vão me adoram?
Porque eles não estão me adorando em espírito e em verdade. Mas eles estão me adorando em que sentido? Eles estão me adorando, por isso que é vã a adoração deles, porque eles estão ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens. Não toque, não reles, não faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode cortar o cabelo, você tem que levar um paninho para casa, uma água ungida, uma água benzida, vamos orar pela água, vamos beber isso aí. Não, irmão. O paninho ungido, a rosa que vai murchar e vai tirar todo o mal olhado de dentro da sua casa. Parece que religião virou isso. Isso não é palavra de Deus. Isso não é igreja de Jesus Cristo. Isso não é evangelho. Quem está fazendo isso ou deseja isso é porque ainda não conhece o Deus da Bíblia. Os homens estavam falando de Deus. E Deus estava do lado deles. E eles diziam que conheciam a Deus. São preceitos humanos. Se tornaram um conjunto de regras, fardo pesado, que nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós aqui é capaz de suportar. Nenhum de nós. Essas coisas, irmãos, são um perigo. Uma palavra sem vida, uma palavra sem a verdade, uma palavra não inspirada naquilo que é a vida de Deus, ela mata e não vivifica. Por isso que quando você vai ver os fariseus, eles sempre estão tentando fazer o que, irmão? Matar alguém, apedrejar Jesus, apedrejar Estevão, apedrejar Paulo, apedrejar não sei quem. Eles estão sempre falando do que, irmão? De morte e nunca de vida. Isso é religião. E o Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, começou então a mostrar para eles que não era desse jeito. Abra sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2. Quando nós lemos o primeiro texto em Mateus, falando do paralítico que foi levado até Jesus, em Marcos capítulo 2, é aquela mesma passagem onde esses homens, irmãos, eles têm que subir em cima do telhado da casa, desmanchar a parte do telhado da casa para poder descer o paralítico, porque Jesus está dentro da casa e tem um bando de religiosos em volta dele. Um monte de gente ouvindo Jesus, mas de fato não crendo na sua palavra. E aí você vai ver lá, capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e correu logo que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que não se achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado ao ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 6. Vamos pular o versículo 5. Versículo 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações. Então aí você vai ver o que religião faz. O que uma religião faz, irmão? Ela fica em torno de Jesus, mas de fato ela não crê em Jesus. Ela fica em volta do nome Senhor Jesus Cristo, mas de fato eles não creem em Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador, eles não creem numa salvação suficiente. Então por isso que você tem que ter uma religião que batiza você para você ser salvo. Você tem que ter uma religião que você tem que fazer boas obras para ir para o céu. Que você tem que ser assim, assim, assado. Que você tem que guardar o sábado. Que você tem que fazer isso. Porque senão você não vai entrar no reino de Deus. E aí, a casa está cheia. Mas os únicos que Jesus, vendo-lhes a fé,
foram os 4 homens que abriram o telhado, porque todos os religiosos estavam ali, sem falar nada, com a boca fechada, mas dentro dos seus corações eles arrazoavam: esse homem não é de Deus. Então religião impede quem quer chegar até Cristo, porque todas as vezes que você encontrar um religioso, ele vai impedir uma alma de chegar até Jesus. Porque ele é cheio de religião e não de Cristo. Tiveram que descer o paralítico, o grau da dificuldade, imagine o grau da dificuldade. Abrir um telhado, subir uma maca, descer uma maca no ponto aonde Jesus se encontrava. E aí a Bíblia diz que, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A verdadeira espiritualidade, ela quer tratar do maior problema que o homem tem na sua vida. O maior problema desse homem não era a sua paralisia. O maior problema das pessoas não são as suas doenças. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se todo mundo no país nosso, no Brasil, tiver emprego, está resolvido o problema, irmão? Se todo mundo no Brasil tiver casa para morar, casa própria, resolveu o problema? Se todo mundo tiver dinheiro no banco, irmão, guardado, todo mundo resolveu o problema? Não, irmão. Não resolveu. Porque esse, de fato, não é o problema. O problema é o que está dentro. Da alma, do coração. Jesus, quando olhou aquele homem, ele não viu a paralisia. A religião já olha logo, ele vê a paralisia. Ele não vê a alma. Vendo-lhes a fé. Jesus tinha uma multidão dentro daquela casa, apertando ele. Ele viu a fé de 4 pessoas e mais o paralítico. Vendo-lhes a fé. Por isso, meus irmãos, que religião, ela mais impede uma alma de chegar ao reino de Deus e a Cristo, do que faz ela encontrar o Cristo. Porque religião fala de homem. Igreja de Jesus Cristo fala de Jesus Cristo. Fala que Ele é Deus, que Ele é suficiente, que Ele é tudo. Os seguidores de Jesus de Nazaré não são salvos porque fazem alguma coisa, mas são salvos pelo que foi feito por Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Por isso que nós temos que ter um cuidado de não nos tornarmos o quê? Religioso. Tem muita gente que quer a graça de Deus, mas não para salvá-lo e para que ele seja educado por essa graça a viver, como diz Paulo a Tito. Ele quer uma graça para se safar de uma condenação. Então isso não é, meus irmãos, pregação da palavra de Deus. Jesus olhou o paralítico, todos aqueles que estavam à volta do interior daquela casa. Jesus olha somente para aqueles homens e disse assim: olha, tem fé dentro do coração dessas pessoas. A fé trouxe eles aqui. Do mesmo jeito que Jesus viu fé no coração do paralítico e dos 4 amigos, Jesus também viu outra coisa. Versículo 7. 6 e 7, de Marcos capítulo 2. Mas alguns dos escribas que estavam assentados arrazoavam em seus corações. Então não eram palavras. Eram pensamentos. O que é pior. Porque se você chegasse em Jesus e falasse assim: ó, Jesus, de fato eu não estou crendo nisso aí não. Você estaria sendo sincero. Quando você fala dentro do seu coração com você só,
Então há uma falsidade muito grande. E aí, versículo 7. Porque fala deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo o espírito que eles assim arrazoavam. Jesus não sabia somente da fé daqueles homens, mas sabia também do coração daqueles que estavam à sua volta. Porque vocês arrazoam essas coisas em vossos corações? Então, de fato, meus amados irmãos, a religião, ela se tornou um problema, porque ela nunca olha para a alma, ela olha só pelo exterior. Religião quer saber se você usa saia, você não corta o seu cabelo, você não passa maquiagem, você não põe brinco, porque você tem que ser santo para ver Deus. Ninguém vai ser santo para ver Deus. Você vai ver a santidade de Deus e vai querer ser santo como Deus é, para que Ele seja visto. Mateus capítulo 9. A religião que impede os homens de chegarem até o Cristo. E aí Jesus diz assim, quando Ele curou, perdoou o pecado, o que a igreja de Jesus tem que fazer? Pregar um Cristo, Jesus, que perdoa pecados. Que o seu sangue é que lava-nos do nosso pecado. E aí Jesus tem uma resposta para eles, irmãos. Jesus não cura somente o paralítico dos seus pecados, mas também cura ele da paralisia. Mas não era para eles crer, irmão. Presta atenção. Jesus não fez esse milagre para ninguém crer nele. Jesus diz assim, para que vocês saibam. A minha tradução traz assim, ó, para que vocês saibam, não para que vocês creiam. Entre saber e crer, tem uma grande diferença, irmão. Você pode sair aqui na cidade de Oriente, Pompeia, Marília, em todo lugar nesse país ou nesse mundo e perguntar para uma pessoa, você sabia que Jesus o Nazareno foi crucificado? Eu sei. Mas entre saber e crer em Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador crucificado e ressurreto, é uma outra questão. Então a palavra de Deus é assim, para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Não era para vocês crer. Porque vocês vão ver tudo isso daqui, mas vão continuar não crendo. Porque essa é a religião que fala de Jesus, mas de fato não crê nele. Que fala de salvação, mas de fato não crê na salvação. E aí, meu querido? Se você morresse hoje, você vai para onde? Para onde? Para onde? Então Jesus vai para outro lugar, versículo 9 do capítulo 9, e partindo dali ele encontra um homem na coletoria chamado Mateus, um cobrador de impostos, um homem detestável, uma pessoa que ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria chegar, nenhum judeu, eles abominavam publicanos. Sucedeu que Jesus então chamou esse homem, olha, Mateus, se levanta e me segue, vem me seguir. E foi para a casa de Mateus, sentou na mesa de Mateus, e aí chegou todos os companheiros de Mateus, os pecadores. O que a igreja, Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, ele veio fazer? Ele veio atrás dos pecadores. E aí chegou o pessoal da religião. O que o pessoal da religião eles têm?
Versículo número 11. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Vocês estão vendo, meus irmãos? Hoje, não se fala mais em pecador, em salvação. O que se fala hoje dentro de religião é se os seus problemas vão ser resolvidos. Se você vai se tornar uma pessoa próspera. Se você vai arrumar um emprego bom. Se você vai ganhar muito dinheiro. Se você vai ficar rico. Se os seus filhos vão ser aquelas pessoas prósperas, ricas. E eles vão achar que felicidade está aí. Que os seus filhos vão ser aqueles que vão se realizar na vida, porque você não conseguiu, mas agora os seus filhos vão conseguir. Isso é um fracasso atrás do outro. Não, não é assim não. Que é isso? Jesus veio sentar com eles, sentar com aqueles que eram odiados, perseguidos. A religião abandonou o gadareno. Quando Jesus chegou lá em Gadara, o gadareno estava morando no sepulcro, no cemitério. Onde estava a família dele, irmão? Quando Jesus ia passando por Jerusalém, ele viu um cego de nascença. Aonde estava o pai e a mãe dele, irmão? Eles eram todos religiosos do templo. Religião abandona pessoas, irmão. Principalmente aquele que não dá lucro. Paulo diz assim, eu não fiquei 1 ano e 6 meses aí com vocês, Corinto, atrás do que vocês tinham. Eu estava atrás de vocês. Mas essas pessoas que vocês vivem ouvindo aí, no rádio, na televisão, eles não estão atrás de vocês. Eles estão atrás do que você tem. Jesus sentou com os pecadores. Os religiosos disseram assim, por que que o seu mestre senta com essa gente? Os religiosos não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus. Os samaritanos. E muito menos uma mulher sírio-fenícia. Mateus, capítulo 21. Religião não conhece Cristo. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículo 31. Jesus diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos, meretrizes, vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Jesus olhou para a religião e diz assim, os pecadores vão entrar no reino de Deus, e vocês vão ficar de fora. Colossenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Então, o perigo, meus irmãos, de nós sermos enganados, o perigo de nós sermos iludidos, e o perigo de nós nos tornarmos esse tipo de pessoa. Versículo 16.
do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou a lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros por pretexto de humildade. Você já viu aquelas pessoas, irmãos, que tem um pretexto de humildade e quer criar um negócio sobre você? E aí ele continua, pretexto de humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo alguns na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado, por juntas, ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês vivem ainda no mundo, se sujeitando às ordenanças? Não manuseis, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, irmãos, são uso e se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência do que, irmão? Então você vê uma pessoa toda lá, trajadinha, né, com aquela roupa de religião, aí você fala assim, esse aí é um religioso mesmo, hein? É um religioso mesmo. Tem aparência de sabedoria, mas sabedoria não tem nenhuma. O que veste é uma roupa de uma religião, e não Cristo Jesus de Nazaré. Como um culto a si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sua sensualidade. Religião uma pessoa veste. O salvo, ele é uma fonte. Salvação começa de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Os religiosos estavam preocupados. Por que Jesus comia com os pecadores? Jesus diz, de fato, o médico é só para quem está doente. E de fato a palavra de Deus diz que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova para com a nossa vida. E nós estamos aqui neste momento, cada um de nós estamos aqui agora, neste momento, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É só por causa disso, irmão. Então isso tem que ficar dentro do nosso coração, da nossa vida. Nós aprendemos de fato quem nós vamos seguir, uma religião ou Jesus de Nazaré? Preceitos de religião ou Jesus de Nazaré? Jesus disse para eles, eu quero misericórdia. Versículo 14 do capítulo 9, nós já estamos encerrando. Mateus capítulo 9, versículo 14. Como se não bastasse o paralítico, o Mateus, agora chegou os discípulos de João. Olha só o que eles falam. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então para que você jejua? Para que você ora? Fala a verdade, irmão. A gente jejua para arrumar um emprego, a gente jejua para arrumar um casamento, a gente jejua para muitas coisas. A gente ora para que Deus, no final das contas, faça a nossa vontade. Nós oramos para que todos os nossos projetos e planos, Deus dê o aval.
Na verdade, nós tínhamos que usar as práticas religiosas. Então eu deveria jejuar para que todos meus irmãos, a barreira que está dentro de mim, fosse quebrada, para eu me aproximar do meu irmão e da minha irmã. Eu deveria orar todos os dias para Deus, para que eu pudesse chegar mais próximo do meu próximo e do meu irmão. Nossas orações só são ao nosso favor. Os nossos jejuns só são pelas nossas causas, e não para a causa do nosso próximo e nem do nosso irmão. Por isso que as práticas estavam afastando os homens uns dos outros. Por que os seus discípulos não jejuam? Até os fariseus jejuam, Senhor. Jesus falou assim, não, mas eles vão jejuar. Eles vão jejuar porque vai chegar um dia, vai chegar um momento em que eles vão olhar do lado deles e eles não vão ter mais a minha presença. E aí eles vão ter quem, irmão? Uns aos outros. E aí eles vão ter que jejuar e orar para amar uns aos outros. Então para que a ceia serve? A ceia não serve para nós ir para o céu, irmão. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. A ceia, meus irmãos, serve para termos uma comunhão em Cristo. Por que os seus discípulos não jejuam? A gente jejua, os fariseus jejuam mais ainda que nós. Então por quê? Por quê? Vai chegar um dia que nós vamos orar e jejuar, irmão. Nós vamos orar, Senhor, eu peço que o Senhor derrame sobre o meu coração mais amor, para me amar mais a minha esposa. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe, para mim amar o meu marido mais ainda. Senhor, eu quero orar para o Senhor e pedir que o Senhor me abençoe, que eu ame de fato os meus filhos. Que eu ame os seus filhos, Senhor. Aqueles que o Senhor me deu e aqueles que o Senhor me deu adotivo. E tem muitos adotivos, irmão. Tem quase 50 aqui sentado todo domingo de manhã. Tem até gêmeos. Tem o Mateuzinho, daí chega aí, olha, cadê o Mateuzinho? Está aqui. Já tem mais de 50, irmão. E aí quando a mãe liga, fala, ó, ele não vai hoje, é menos um que a gente não traz. Está doente, pastor. Melhorou, mãe, está melhor. Os filhos que Deus nos deu e todos aqueles que são os nossos adotivos. Os que são do coração. Nós não buscamos eles porque eles devolvem dízimo, irmão. Nós buscamos eles porque nós gastamos com ele com gosto. Com alegria. Não pensa que é difícil. Não é nada difícil, irmão. É fácil. Quando você vê 17 crianças sentadas aqui, irmão, com todas as dificuldades que eles enfrentam na vida deles, tocando uma flautinha, foi na cruz. É os adotivos. Aquele que dá trabalho, aquele que fica bravo, aí você chega pertinho dele, vai conversar, ele estava todo nervoso, aí ele baixa a cabeça. Então, de fato, meus irmãos, isso era para nos aproximar. E não para nos afastar das pessoas. Lucas capítulo 10.
versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote. Naquele mesmo caminho, vendo, ele passou de largo, irmão. Porque é isso que religião faz. Passou de largo. Semelhantemente veio um levita, um homem que tinha ofício no tabernáculo, no templo, vendo também, passou de largo. Está vendo o que religião faz com a pessoa, irmão? Aí Jesus diz assim, aí apareceu um samaritano. E parou. E sentiu por ele íntima compaixão. Por isso que Jesus diz, meus irmãos, que o vinho precisa ser colocado num odre novo. Não adianta você ser um velho homem, uma velha mulher. Não estou falando de idade, irmão, tá bom? Estou falando de velha natureza. Então vai sempre ter rotura. Vai ter sempre um odre sendo estragado e vinho derramado. Precisa ser novo. Um novo coração. Um novo entendimento. Uma nova vida. É isso que uma igreja de Jesus Cristo ela prega. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade, em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é uma nova criatura, um novo ser, uma nova vida. Paulo diz, uma letra sem um espírito de vida, ela mata você. Mas uma letra com um espírito vivificante, ela te salva. Estando nós morrendo nos nossos delitos e pecados, pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não veio de você, nem de mim. Veio de Deus, é um dom. Não veio de nada que fizemos ou que vamos fazer. Mas agora nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. E Deus de antemão preparou todas as boas obras para que os seus filhos possam andar por elas. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a de fato, quando chegar o dia, você sentir prazer de vir à casa de Deus. Alegria, porque você ama a Deus, você ama o seu irmão, você ama o seu próximo. E essa igreja aqui, ela tem muitos filhos adotivos.
para nós cuidarmos deles. Muitos filhos do coração que Deus nos ajude, de fato,